o homem que havia alcançado muitas vitórias como líder do exército da Síria, o homem que havia ganhado a confiança das pessoas, o homem que se tornou uma grande autoridade no meio do povo da Síria. Esse homem se chamava Naamã. O versículo 2 apresenta para nós a história de uma escrava, uma menina talvez não tão bem sucedida como Naamã, uma menina que provavelmente não tinha alcançado muitas vitórias em sua vida secular, e uma menina que certamente não tinha o respeito das pessoas como Naamã tinha. Uma menina que o texto diz que foi arrancada do meio da sua família pelo exército da Síria e levada para servir como escrava na casa de Naamã. Duas histórias um tanto distantes uma da outra. Duas histórias que, numa olhada simples, revela uma grande diferença social entre Naamã e esta menina. Porém, o narrar da história vai mostrar para nós que Naamã, apesar de ser um homem bem sucedido na sua vida secular, apesar de Naamã ter alcançado grandes vitórias à frente do exército da Síria, apesar de Naamã ser um homem bem sucedido no meio do seu povo, ter o respeito de muitas pessoas, Naamã carregava consigo agora um mal. Naamã carregava consigo agora algo que manchava toda aquela autoridade, tudo que ele havia conquistado até então. Naamã carregava consigo para dentro da sua família agora, a sua casa sofria de um grande vento, um vento ruim, porque o texto diz que Naamã sofria de uma enfermidade. Algumas Bíblias vão dizer que Naamã era um homem leproso. E a lepra naquele momento, naquele tempo, era uma doença de morte. E carregar consigo em seu corpo uma lepra era carregar a morte. E provavelmente aquela família vivia um grande conflito. Aquela família vivia uma grande dificuldade, porque tudo que eles haviam conquistado, todo o dinheiro, todo o poder, toda a conquista, todo o respeito, não trazia solução para a vida de Naamã. Ainda que ele houvesse ganhado todo o respeito dos seus soldados, ainda que Naamã tivesse a autoridade sobre muita gente, não era o suficiente para que aquele vento passasse dentro da sua casa e dentro da sua família. Nós sabemos que quando uma notícia de enfermidades graves entra dentro dos lares, esse assunto acaba tomando o centro de todos os assuntos dentro da casa. Esse assunto acaba sendo o foco de toda a discussão familiar. E provavelmente aquilo não era diferente na casa de Naamã. O desespero tomou conta daquela família, porque o que fazer quando não pode comprar, quando não pode pagar pelo problema que existe, quando não há remédio que solucione? O que fazer quando a morte bate à porta e as casas, os lares enfrentam grandes conflitos? Esta era a situação desse homem chamado Naamã. A Bíblia diz que Naamã, além de carregar consigo a lepra,
além de carregar consigo essa enfermidade, ele era adorador de um Deus chamado Rimon, um Deus pagão. Era costume de Naamã prestar culto a Rimon, um Deus que não podia fazer nada por ele, um Deus que não podia mudar a história que ele estava vivendo, um Deus que não podia mudar a situação da sua vida, um Deus que não podia ir ao encontro da situação daquela família. Mas dentro daquela casa, dentro daquela família, havia uma menina que talvez, numa olhada de fora, uma menina que não tivesse valor nenhum. Dentro daquela casa Deus tinha colocado uma menina que muito provável, poucas vezes Naamã tenha olhado e falado com aquela menina, porque os senhores não dirigiam palavra a algumas escravas, e principalmente a escrava da sua esposa, que não era a sua escrava. Provavelmente muitas das vezes Naamã tenha passado pelaquela moça sem perceber a sua presença naquela casa. Mas o texto diz que aquela menina que foi arrancada do meio de sua família e vivia uma história aparentemente ruim, difícil, traz para aquela casa uma grande notícia, traz para aquela família uma grande notícia. E a notícia que aquela menina traz renova a esperança daqueles que tinham perdido toda a esperança. A Bíblia diz que aquela menina olha para a sua senhora e, numa atitude de ousadia, numa atitude de coragem, ela diz: se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, conhecesse o profeta, o homem de Deus, certamente ele seria liberto desse vento, desse temporal, dessa situação, desse estado de morte que ele tem vivido. Querido, o versículo 2 diz que, versículo 3 diz que essa menina disse: se o meu Senhor procurasse o profeta, ele o curaria da lepra. Quando essa notícia chega em meio ao desespero, surge uma esperança, surge uma oportunidade, acende uma luz no fundo, acende a luz no final da escuridão. E quando aquela notícia chega dentro daquela casa, os ânimos começam a aflorar, e as pessoas começam a ter esperança. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: talvez nós enfrentemos problemas em nossas vidas, talvez passamos por conflitos que nós não acreditamos mais que é a solução, que nós não acreditamos mais que há como reverter o quadro. Talvez nós enfrentamos conflitos em nossa vida que nós mesmos perdemos a fé. E eu quero dizer uma coisa para você: há esperança, nada está perdido. Nada está perdido, porque se nós depositarmos a nossa confiança no Deus de Israel, se nós colocarmos a nossa confiança não em nós, certamente ainda há esperança. Nem tudo está perdido. E aquela foi a fala daquela menina: nem tudo está perdido. Há um Deus que pode mudar essa situação. E eu quero dizer para você: há um Deus que pode mudar qualquer que seja a situação. Capítulo 4, até o verso 4 até o 7. A Bíblia diz que depois de Naamã ouvir isso, Naamã caminha em direção àquela palavra de esperança. Naamã caminha em direção ao profeta de Deus. Porém Naamã ainda não tinha entendido como
como alcançar a sua bênção. Naamã não tinha entendido qual era a proposta de Deus e qual é o plano de Deus. E Naamã se levanta para ir a Israel. Só que o texto diz que Naamã continua confiando na sua riqueza. Naamã continua confiando na sua prata, no seu ouro. Naamã continua confiando em toda a autoridade que ele tinha até aquele momento. E o texto diz que quando ele ouve aquela grande mensagem da menina, ele vai falar com o seu senhor. E o seu senhor diz a ele, queria dar uma carta para que ele pudesse levar até o rei, entendendo que ele exerceria uma autoridade sobre aquele rei, e assim ele conseguiria comprar com toda a autoridade a bênção ou a cura de Naamã. E o texto diz que se não bastasse a carta, Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. É dinheiro para sobrar, né, Miro? Naamã partiu em direção àquela palavra, mas ele partiu não confiando naquilo, no Deus que estava em Israel, mas ele saiu dali confiando que ele iria lá comprar a sua bênção. Naamã acreditava que ele poderia chegar lá e pagar um preço em dinheiro, pelaquilo que Deus tinha proposto para ele, pelaquilo que Deus tinha para ele. Querido, muitas são as pessoas que caminham em direção a Deus. Muitas são as pessoas que caminham em direção à casa do Senhor. Muitas são as pessoas que caminham em direção às promessas de Deus, mas caminham confiando na sua autoridade, no seu dinheiro, em tudo aquilo que ele conquistou na sua vida secular, confiando nos seus estudos, confiando nos seus relacionamentos, como Naamã fez. Ele confiava que ter um relacionamento com o rei dele, com o Senhor dele, resolveria o seu problema. E eu fico imaginando um homem como Naamã, miserável, pecador, leproso, saiu da sua casa, do meio do seu povo, de cabeça erguida, imaginando: eu vou descer lá e vou comprar a minha cura. Eu vou descer lá e vou mostrar que eu tenho poder. E a Bíblia diz que ele vai com toda uma comitiva, ele vai com toda a sua tropa, o seu exército, com todo o seu dinheiro. E do versículo 8 a 10, esse homem soberbo chega diante do homem de Deus, homem chamado Eliseu. Ele se apresenta. Primeiro ele vai ao rei, e o rei lê a carta, o rei de Israel, que o Senhor de Naamã tinha enviado a ele. Ele fala: isso só pode ser brincadeira. Como que esse homem vem até mim e fazendo oferta para que eu possa proporcionar uma cura a ele? O rei de Israel não tinha a fé, ele não tinha a autoridade de Deus, por isso ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, Eliseu, ficou sabendo daquelas coisas e falou assim: manda Naamã vir cá, que eu preciso tratar algumas coisas com ele. E agora Naamã ainda, com toda a arrogância, com todo o poder, sobe à casa de Eliseu. E o texto diz que Naamã esperava uma coisa muito rápida. Naamã esperava que o pastor, ou Eliseu, o profeta, fizesse aquela oraçãozinha de cura, tocasse na lepra, curasse ele, pegasse o dinheirinho,
e mandasse ele de volta. Naamã queria isso, porque isso é o mais fácil. Quantas são as pessoas que querem comprar a cura, porque quando eu pago por ela se torna mais fácil. Eu paguei, eu não tenho compromisso com aquele que me concedeu a graça e a bênção, porque eu paguei com o meu dízimo, eu paguei com a minha oferta, eu paguei com aquilo que eu ofereci para o templo, eu paguei, então eu não preciso me comprometer com aquele que tem me dado a minha bênção. E aí a Bíblia diz que ele chega e Eliseu envia um mensageiro, um diácono, e diz assim: fala com Naamã, que é para ele ir ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E aí sim, ele receberá a cura. Diga para Naamã que nada é como ele pensa, que as coisas não são do jeito do homem. Diga para Naamã que eu quero mostrar para ele que o que o meu Deus tem não é comprado por ouro e nem prata. O que o meu Deus tem não é pago com ouro e nem prata, mas é com submissão à vontade e à direção de Deus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão querendo comprar, as pessoas estão querendo pagar pelo aquilo que Deus tem para ela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há dinheiro que compra, porque o que Jesus fez para nós já foi pago na cruz do Calvário. Não há dinheiro que possa nos fazer melhor ou mais importante dentro do reino de Jesus Cristo, porque não fomos comprados por ouro e nem prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo. O profeta diz: Naamã, não é por aí, não é como você pensa. E a Bíblia diz, versículo 12 e 13, que isso enfureceu demais a Naamã. Naamã ficou muito bravo. Naamã ficou muito chateado. Que negócio é esse? Que profeta é esse? O cara nem vem falar comigo. É que Eliseu estava dando um tratamento de choque em Naamã. E às vezes tem gente que precisa de um tratamento de choque e não merece nem ser recebido, porque vem com tanta arrogância, com tanta soberba, querendo determinar aquilo que Deus tem que fazer, o jeito que Deus tem que fazer, a maneira que Deus tem que operar. Não tem disposição nenhuma de se submeter ao que Deus quer dele. E Naamã precisava de um tratamento de choque, por isso que Eliseu nem recebeu Naamã na sua casa. Vai lá, Naamã, faça. E Naamã ficou muito furioso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Naamã sairia muito alegre, muito feliz, se as coisas fossem do jeito dele. Se Eliseu tocasse e dissesse: vai, você está curado, deixa a ofertinha. Mas a Bíblia diz que Naamã ficou muito bravo, porque nada do que ele esperava aconteceu. Nada do que ele esperava aconteceu, porque o homem de Deus disse: você precisa submeter à vontade de Deus. Hoje é o dia do amigo, querido. E se eu perguntar para você aqui: você se considera amigo de Deus? Então eu vou fazer essa pergunta: você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Você é amigo de Jesus? Aí Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí a pergunta muda, porque muitas vezes é fácil eu levantar a minha mão e dizer: eu sou amigo de Jesus, mas cumprir a vontade de Cristo em mim, viver como Cristo espera que eu vivo, parece que isso é um tanto mais difícil e desafiador. Mas o texto diz que Naamã
ficou frustrado. Porém, existiam pessoas ao lado de Naamã que queriam ver a bênção chegar na vida dele, que queriam ver o melhor de Deus para ele. E usado, eles disseram: meu Senhor, por que não? O que esse homem está pedindo é tão simples. O que esse homem está pedindo é tão singelo. Por que não ir lá e se submeter a isso? Por que não se submeter à vontade de Deus? Por que ele está tão resistente à direção de Deus na sua vida? Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente frustrada dentro das igrejas. Tem muita gente entrando e saindo frustrado dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque aquilo que é fácil, que Deus pede para eles, eles não querem. Eles querem pagar, eles querem continuar no controle. As pessoas estão querendo continuar direcionando a Deus, dando as regras. As pessoas continuam querendo determinar o que Deus tem que fazer e a maneira como Deus tem que fazer. Por isso, muitas são as pessoas que, quando o pastor diz: querido, você precisa submeter à vontade de Deus, ao querer de Deus, para que as bênçãos de Deus cheguem na tua casa, cheguem na tua vida, porque o Salmo diz: bem-aventurado os que andam não segundo o conselho de ímpio, não se detêm nos caminhos dos pecadores, mas têm prazer na lei do Senhor. Tem prazer na direção de Deus, naquilo que Deus espera de você. Estes serão bem-aventurados e receberão os frutos no tempo certo e no momento certo. E aí a Bíblia diz, o texto diz, no verso 14, que Naamã se converte, se dispõe a submeter à direção de Deus. A Bíblia diz que Naamã se dispõe ao querer de Deus. Verso 14. E aí ele decide ir lá e mergulhar todo o seu orgulho, toda a sua avareza. Naamã decide ir lá e mergulhar toda a sua petulância, todos os seus preconceitos em relação a Deus. E a Bíblia diz que Naamã mergulha naquele Jordão por 7 vezes. E sabe o que acontece na 7ª vez? A Bíblia diz que Naamã recebe a promessa da cura na sua vida. E agora Naamã não carrega mais sobre ele. Agora Naamã não carrega mais sobre ele o pecado. Naamã não carrega mais sobre ele a enfermidade da lepra. Porque agora Naamã é totalmente restaurado por Deus, fisicamente e espiritualmente. Porque a Bíblia diz que Naamã, veja o que diz o verso 17. Vamos ver a partir do 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite o presente ou oferta do teu servo. Querido, veja uma coisa aqui. Agora Naamã não quer comprar, mas agora Naamã quer ofertar ao Senhor. Agora Naamã não quer pagar mais, mas agora Naamã quer ofertar ao Senhor, como gratidão daquilo que Deus já realizou na sua vida. Parece que nós estamos andando na contramão. Nós queremos ofertar para receber, mas nós precisamos ofertar pelo que Deus já nos deu na cruz do Calvário.
pelas bênçãos já reveladas a nós. E o texto diz: o profeta respondeu: pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse a Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão o Senhor. Nunca mais eu me prostrarei diante de um outro Deus que não seja o Deus de Israel. Glórias ao Senhor, porque Deus não restaurou apenas da enfermidade física, mas Deus restaurou Naamã espiritualmente. E agora o texto diz que Naamã promete apenas prestar um culto verdadeiro a Deus, a Jeová. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem promessas para nós. O Deus que estava lá, o Deus de Israel, é o Deus que está presente aqui hoje. O Deus que operou esse milagre na vida de Naamã é o Deus que continua trabalhando desde a antiguidade por aqueles que nele esperam. É o Deus que continua trabalhando desde a antiguidade por aqueles que nele esperam. Tem uma música que diz: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e eternamente. Mas os princípios de Deus não mudam. Se você deseja experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa submeter a direção de Deus para você, para a sua casa e para a sua família. Se você deseja experimentar o cuidado de Deus sobre o seu lar, se você precisa que a alegria do Senhor seja restaurada dentro da sua família, talvez você tenha entrado aqui sem esperança de ver isso, sem esperança de experimentar isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: sempre há esperança por aqueles que esperam no Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: a história não acabou. A história ainda não acabou. Ainda que Naamã pensasse que a sua história de vida tinha terminado, mas não tinha, porque Deus estava trabalhando por ele. Por isso Ele colocou aquela menina lá. Por isso Ele colocou aquela menina lá, para que ela levasse para ele aquela mensagem de esperança. Por isso Deus o trouxe aqui nessa noite. Por isso Deus o colocou neste lugar. Por isso Deus colocou essa palavra no meu coração, para que você pudesse entender que ainda há esperança sobre a sua vida, que ainda há um desejo de Deus para se cumprir na tua casa, na sua família. Eu não sei o que você tem perdido a esperança, eu não sei do que você tem desistido, mas eu quero dizer uma coisa para você: há um Deus no meio de nós que faz e opera todas as coisas quando nós nos submetemos à sua vontade e à sua direção. E hoje é tempo de nós nos colocarmos diante da vontade de Deus, falar: Senhor, direciona a minha casa, direciona a minha vida, direciona os meus caminhos. Hoje eu orava com o Senhor, e Ele dizia assim para mim: pastor, eu estou triste, porque eu estou chegando no final da minha vida. Eu estou triste porque a minha vida está se acabando. Eu estou triste porque eu ainda não vi todos os meus filhos no altar do Senhor. Ainda há filhos meus longe da casa do Senhor. E eu dizia para ele: ainda não acabou, ainda não acabou. Deus continua no controle. E nós oramos porque eu creio que Deus irá cumprir as promessas dele sobre a vida daquele pai que tem se prostrado, que tem se curvado diante de Deus. E eu creio que Deus hoje
quer renovar a esperança da sua vida. Mas você precisa saber que você não compra isso com dinheiro. Você não compra isso com ofertas. Mas você só experimentará disso se você quebrantar o seu coração na presença de Deus. Abre a sua Bíblia, eu estou encerrando. O Salmo 51. Verso 15. Em diante. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então te agradarás do sacrifício sincero e das ofertas queimadas no holocausto, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi estava se confessando diante de Deus e dizendo: Senhor, se o Senhor recebesse, se eu pudesse, eu traria muitos bois, muitas vacas, muitas ofertas para serem queimadas pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, porque ele tinha errado diante de Deus, e Deus usou um profeta para dizer isso a ele. E aqui Davi está se confessando: Senhor, eu sei que eu não posso comprar, mas eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrido na tua presença. Querido, fale com Deus nesse momento. Se coloque diante dele. Abra o teu coração. Abra o teu coração diante de Deus. Diga a ele qual é a sua necessidade. Qual é a área da sua vida que você quer que o Senhor haja, que o Senhor trabalhe? Qual é a área da sua vida que o Senhor precisa restaurar, renovar, refazer, reconstruir? Qual é a área da sua vida que precisa ser refeita? Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe por mim, e eu quero me submeter à direção do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu quero desafiar você que veio a este lugar e talvez sem esperança, achando que já estava perdido, que não tinha mais jeito. Mas hoje você vai sair daqui, assim como Naamã saiu do lugar que ele estava, da posição que ele estava, quando ele ouviu uma palavra de esperança e foi crendo. Você vai sair desse lugar crendo que Deus está trabalhando por você. E eu quero desafiar você a se colocar de pé aonde você está, e eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor junto com você pela sua vida. E eu creio que o Senhor irá realizar aquilo que Ele tem prometido a você nessa noite. Glória a Deus, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, porque a Tua palavra se renova todos os dias sobre nós. Ó Jesus, essas pessoas se colocam de pé. Eles estão dizendo: Pai, nós precisamos da ação do Senhor em nossas vidas.
Deus, essas pessoas se colocam de pé dizendo: nós confiamos que Deus continua no controle da nossa situação. Nós estamos saindo daqui hoje crendo que Deus está trabalhando por nós. E nós estamos quebrantando o nosso coração na Tua presença. E dizendo: Pai, nós queremos andar segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção. Ainda que a Tua direção não seja aquilo que queremos, nós queremos nos submeter a ela. Nós queremos nos submeter a ela, para que sobre nós sobrevenha a glória do Senhor. Ó Deus, eu não conheço os problemas, eu não conheço as áreas, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Por isso, sonde esses corações, Pai, sonde essas vidas, sonde pelo poder do Teu Espírito Santo e conceda a cada um a resposta do Senhor, segundo não o nosso querer, segundo não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. E que sobre eles sobrevenha o sobrenatural do Senhor, porque nós cremos no milagre, nós cremos na cura, nós cremos na salvação e na restauração de todas as coisas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.